Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Nesse vídeo vamos continuar o estudo do livro Faz Parte do Meu Show, a trajetória de um artista em busca de si mesmo. E vamos avançar para o capítulo número 7, intitulado Sofrimento Íntimo. Após um período benéfico de repouso, de volta ao santuário de Frei Luís, resolvi aceitar a proposta dos mentores daquele lar. Cheguei à conclusão de que era melhor para mim trabalhar e auxiliar outros com o meu canto, meu rock e meu ritmo, do que ficar me lamentando e formando um inferno particular em algum recanto obscuro do mundo astral. Somente o fato de haver tomado essa decisão pareceu ter produzido em mim um imenso alívio. De tempos em tempos, uma angústia indefinível irrompia dentro de mim. O pranto era impossível de deter. Naqueles momentos de recaída, eu recordava meus excessos e tudo aquilo que fizera durante a experiência física e que chocava as pessoas. As cenas de minha vida se passavam dentro de mim e a depressão se instalava. Via-me nas boates, cantando nos palcos ou na prisão, revoltado, xingando, praguejando, protestando ou brigando. A partir das reflexões e da decisão que tomei, essas crises periódicas cessaram completamente. Ainda me lembrava de tudo que fizera na vida, porém agora, dotado de uma visão diferente, eu não me entregava mais à deprê ou ao pessimismo de ideias complicadas. Já podia reavaliar minhas atitudes vendo tudo sob outro ponto de vista. Adeus, culpa. Por algum tempo, recebi ali no lar de Frei Luís tanto o ensinamento em forma de aulas ministradas junto à natureza, como um tratamento mais intensivo, a terapia energética. Foi num desses dias que o santuário recebeu uma equipe de espíritos samaritanos, que conduziam 14 outros espíritos em estado lastimável. Eram antigos membros do narcotráfico, que morreram de maneira brusca, violenta e complicada em um enfrentamento de grandes proporções nos morros do Rio de Janeiro. Minha atenção foi despertada juntamente com uma curiosidade sem limites. Frei Luís, o espírito responsável pelas atividades naquele lar, convidou-me a acompanhá-lo na recepção aos recém-desencarnados. Tais espíritos traziam a aparência de mendigos espirituais. Vestiam-se com trajes sujos e rotos. Odor forte e desagradável emanava de cada um deles. Estremeci assim que me aproximei dos espíritos. Frei Luís me amparou através de seu olhar profundo e cheio de equilíbrio. Notei que esses seres pareciam vagar sem saber para onde iam. Talvez nem soubessem que haviam morrido para o mundo. Quem os visse, certamente associaria sua aparência com aqueles filmes de terror que mostravam os chamados mortos-vivos. Era horripilante. Comportavam-se como zumbis. Frei Luís aproximou-se de cada um deles, falando baixinho no ouvido de cada um. Tocava de leve a cabeça de cada espírito, como a fazer um carinho
talvez um cafuné, mas eles não lhe registravam a presença. Apenas caminhavam, conduzidos por um samaritano. Frei Luís beijou a face de um por um e os deixou seguir. Esses, meu filho, principiou o mentor, são espíritos dementados e seriamente afetados em seu psiquismo mais profundo, devido ao grande mal que causaram aos seus semelhantes. Acostumados apenas a questões materiais ligados ao poder e ao dinheiro, nem sequer sonham com a possibilidade de uma vida espiritual. É nosso dever ampará-los e conduzi-los ao internamento imediato. Então receberão tratamento médico espiritual e depois serão esclarecidos quanto à sua situação de desencarnados? Não. Não é tão simples assim, meu filho. O único tratamento eficaz para eles é a reencarnação. Serão conduzidos a novos corpos físicos. No caso de espíritos como esses, que ora recebemos, que se especializaram no tráfico de drogas e no desrespeito total à vida, é necessário um corretivo social, internados em corpos físicos. Naturalmente, que não retornarão ao meio de onde vieram, pois assim poderiam prejudicar novamente a comunidade a qual se vincularão. Experimentarão situação social compatível com a sua necessidade de reeducação. E onde esses espíritos assim poderão reencarnar para se corrigir ou educar? Passarão primeiramente por um breve tratamento magnético e somente após essa etapa poderão ser encaminhados a seus novos corpos. Onde? No caso específico desses irmãos, renascerão como mulheres em países árabes. Lá, sob o regime austero que vigora em certas nações, e por imposição da sociedade e da cultura a que estarão vinculados, enfrentarão as duras provas que promoverão o reajuste necessário. Somente bem mais tarde, após várias peregrinações nessas condições, é que poderão retornar ao clima espiritual do Brasil. Cara, isso é demais. Falei sem pensar. Frei Luís olhou para mim e imediatamente procurei corrigir. Quer dizer, puxa, que barra, hein? Não se preocupe, meu filho. Eu soube interpretar bem as suas palavras. O problema do tráfico de drogas no Brasil, especialmente aqui no Rio, é lamentável, prosseguiu ele. Nossa comunidade espiritual tem um compromisso com a sociedade brasileira, que procuramos atender na orientação desses seres temporariamente desajustados. Eles não poderão se reeducar, como eu mesmo, oferecendo sua cota de contribuição de alguma forma? O convite que foi feito a mim não poderá ser extensivo a eles também? De modo análogo? Perguntei. Não. Em casos assim, não, meu filho. Você, em momento algum, intentou ou premeditou prejudicar quem quer que seja. Sua arte, sua música, cheia de irreverência, influenciou uma multidão de jovens. E não podemos dizer que tenha sido má influência. Apesar de sua conduta um tanto desmedida,
Suas atitudes foram as de uma geração rebelde, mas que procurava se firmar e se mostrar capaz. Não houve intenção de prejuízo para o próximo. Mesmo que as pessoas se inspirassem em seu comportamento exagerado, você foi uma referência e, em virtude disso, pode empreender, ainda hoje, muitas ações concretas em favor do bem. Seu magnetismo, sua música e seu carisma produziram efeitos positivos em um grande número de pessoas, ainda que em algum momento possa pensar o contrário. Do lado de cá, consciente da realidade espiritual, você pode alcançar ainda mais êxito junto aos corações. Mas e os ex-traficantes? Perguntei. No caso desses infelizes, a situação é bem diversa da sua. Você utilizou a droga, eles a traficaram. Fizeram dela seu meio de vida, incentivaram o seu uso, cometeram todo tipo de abuso e violência em seu nome. Mataram, roubaram, criaram uma rede de influências tão ampla que, ao morrerem, logo outros se sucedem em suas ações ilícitas e destrutivas, substituindo-os. Soltos do lado de cá, continuariam a influenciar seus antigos colegas de modo ferrenho, constituindo-se no que chamamos habitualmente de obsessores. Seriam perseguidores vorazes ou ainda seriam eles próprios utilizados por outras entidades mais perversas e experientes do que eles. Eu não havia pensado dessa maneira, respondi surpreso. Sim, esta a razão pela qual o internamento em novos corpos físicos, através da reencarnação, será a terapia emergencial a qual fazem jus. Há outro aspecto envolvendo o caso desses traficantes. Ao reencarnarem em país distante do atual, em corpos femininos e disfarçados em meio a uma sociedade exigente, religiosa e austera, estarão também temporariamente escondidos de seus próprios obsessores particulares. Como você pode notar, todo o contexto reencarnatório, inclusive o ambiente cultural bastante diverso, foi planejado em detalhes, pois essa é uma etapa que merece cuidados especiais com vistas à reeducação de tais espíritos. E quanto a mim, e os meus obsessores, onde estão? Devo tê-los também? Não cruzei com nenhum deles ainda? Calma, meu filho, calma. Dê graças a Deus. Você está sob a tutela de alguém com mais amplas aquisições espirituais. Pensei, sem articular palavra, minha avó. Mal se esboçou a ideia em minha mente e Frei Luís retomou. Exatamente. Ela interveio em seu favor e é em virtude dessa interferência que hoje você obtém o auxílio e a oportunidade de se reabilitar ante sua própria consciência. Mas isso quer dizer que não recebi o convite para o trabalho que me fizeram neste lar apenas devido ao meu potencial artístico? Não pense nisso agora.
creio que o momento pede que aproveitemos as oportunidades e sejamos gratos à vida pela confiança depositada em cada um de nós. Pensativo, deixei Frei Luís dedicando-se ao cuidado dos espíritos e à orientação de sua equipe. Respirei o ar puro daquelas paragens e assim que me senti ainda mais integrado ao ambiente, pude perceber que alguma coisa nova surgia dentro de mim. Brotar em meu espírito a vontade de cantar novamente. Imediatamente, indaguei-me, porém, que tipo de música? Depois de pensar um pouco mais sobre aqueles espíritos que eu vira há instantes chegar ao santuário, nova canção se esboçava em meus pensamentos. Aqueles eram dias em que eu me sentia como que a renascer, com muita esperança no futuro. Acredito que por isso mesmo já tinha o título para a música, Canção da Esperança. Temos, portanto, Cazuza, nesse capítulo número 7, retornando ao lar de Frei Luís. E ele retorna à instituição com duas decisões tomadas. Nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores também, nós observamos Cazuza fora da instituição, vivenciando situações em regiões umbralinas, caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, pelas areias de Copacabana, pelo Cristo Redentor, travando conversas com sua avó, com Carlos Drummond de Andrade, com Abelardo Barbosa, o Chacrinha, assistindo ao mega show da vida em região umbralina. E todas essas experiências trouxeram para ele, até aquele momento, material para que ele pudesse fazer uma reflexão íntima dentro dele. Aquelas experiências ajudaram ele na tomada de decisão que ele efetivou. Ou as decisões, porque foram duas decisões que ele tomou ao retornar ao lar de Frei Luís. Quais foram as decisões que ele tomou? A primeira ele nos diz logo no início. De volta ao santuário de Frei Luís, lembrando, santuário de Frei Luís é uma casa espírita que existe no Rio de Janeiro. Fisicamente ela está lá. Se você desejar visitar, você pode ir até lá. Tem endereço, tem CEP, tem número. É a maior casa espírita do Rio de Janeiro. Importantíssimo. Aqui ele está na contraparte espiritual. Porque quando você observa uma casa espírita, um centro espírita, em geral é uma casinha, né? Ou um predinho de 2 andares, coisa pequena. Na contraparte espiritual, uma casinha térrea se transforma em um prédio de 22 andares. Ou de um quarteirão inteiro. No plano espiritual, tudo muda. Então aqui é o santuário de Frei Luís no plano espiritual, onde são tratados centenas e centenas e centenas de espíritos diariamente, de maneira semi-intensiva ou intensiva. E fica ali numa região próxima a uma pequena floresta, etc., uma pequena mata. Bom, ele volta para lá, contraparte espiritual, com duas decisões tomadas. A primeira é essa. Resolvi aceitar a proposta dos mentores daquele lar. Então eu vou fazer aquilo que eles me convidaram a fazer. Cheguei à conclusão de que era melhor
para mim trabalhar e auxiliar outros com o meu canto, o meu rock, meu ritmo. Cheguei à conclusão. Significa que ele caminhou para chegar a essa conclusão. Ele não tomou uma decisão de maneira precipitada, no impulso do momento, na emoção do momento. Ele vivenciou uma série de situações que proveram a ele a possibilidade de uma escolha racional. Isso a gente precisa entender. Não decida agora, espere, reflita, pense e chegue a uma conclusão. Chegar significa que demandou um caminho, um tempo. Cheguei à conclusão, raciocinou, é a razão. Por que que ele então chegou a essa conclusão? Porque, para mim, Cazuza, é melhor trabalhar do que ficar me lamentando. É melhor trabalhar ou lamentar? Derrubei o copo de leite. Sento e choro ou pego um pano e limpo? Fui roubado. Sento e choro ou vou, faço boletim de ocorrência e sigo minha vida? Fui traído. Sento e choro ou vou entender o que aconteceu, tirar a lição, perdoar e seguir minha vida, junto ou separado do que me traiu? É uma lição isso aqui. Tenho a atitude ou fico me lamentando? Porque as coisas não são como eu desejo, como eu quero, como eu penso. Vou ficar me lamentando então? Posso? Posso. Ao me lamentar, pensa Cazuza, se eu ficar me lamentando, eu vou criar um inferno particular. Ponto. No caso dele, ele iria criar um inferno particular em alguma região obscura, ou como ele diz, recanto do umbral, ou recanto obscuro do mundo astral. No plano físico, eu posso ficar me lamentando, do lamento eu começo a criar um inferninho particular, um mundinho particular perturbado, e eu fico então atado, atolado aonde eu estou. Num recanto qualquer, num canto qualquer, numa casa qualquer, num apartamento qualquer aqui no plano físico. Vivendo a lamentação diariamente, a reclamação diariamente, o ócio diariamente, a preguiça diariamente. E quem caminha na lamentação, na revolta, no ócio, na preguiça, na falta de esperança, no azedume, quem caminha aí cria seu próprio inferno. Não precisa de diabo, não precisa de obsessor. Na verdade, o obsessor chega e dá risada, porque o trabalho já está feito. O trabalho já está feito. Ele só dá um empurrãozinho para a pessoa cair no precipício. Mas a pessoa caminhou até a beira do precipício. E está pedindo, me empurra, me empurra, me empurra, me empurra. O obsessor faz. Tchum. A decisão foi racional. É melhor então eu ir trabalhar e participar daquele mega show da vida, os artistas se apresentando, aquilo que ele era naquele momento. A essência da arte. No grau mais elevado, que é
a arte prover a elevação do espírito. Quero isso para a minha vida. Mas ele só tomou essa decisão porque ele viu o mega show. Ele viu os artistas que também caíram e tinham suas dificuldades trabalhando como trabalhadores humildes. Não como os grandes artistas, mas sim como mais um trabalhador na fila dos trabalhadores humildes que desejam o bem de todos. Portanto, o grande artista hoje, que ocupa o grande palco, o grande holofote, seguido por milhões de pessoas, se ele desejar ser artista no plano espiritual, ele deverá assumir o papel de um simples trabalhador, que não é nada, que não é ninguém, que não conquistou nada e que está ali para acrescentar e ajudar. E terá que mudar quem ele é. Porque o artista que se apresenta num show como esse que nós vimos no capítulo anterior, ele tem que mudar a postura, o que ele fala, o que ele canta, a mensagem que ele envia. Sou eu que falo. Está no texto. Se no plano físico ele cantava letras que incentivavam o vício, a traição, exaltavam o comportamento lascivo, viciante, e deseja continuar, ser artista no plano espiritual, ele tem que mudar tudo isso. Mudar sua postura. Portanto, uma reforma íntima. É o trabalho que muda o trabalhador. Cazuza, então, nos dá aqui uma receitinha. Pare de lamentar, não fique se lamentando, pois do lamento surgirá o seu inferno particular. E o inferno particular trará coisas negativas. Eu não quero, então eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com quem? Com o plano espiritual negativo? Não. Ele vai trabalhar aqui com a equipe que está atuando no lar de Frei Luís. Com a equipe que está atuando no mega show da vida. Então não é só trabalhar por trabalhar. Precisa ter cuidado com o trabalho. Também, logicamente. E a partir desse momento, nos abre uma reflexão, ou melhor, uma janela de reflexão, a respeito da seguinte questão. Atenção aqui. Somente o fato de haver tomado essa decisão de trabalhar pareceu ter produzido em mim um imenso alívio. Só a decisão, ele nem começou a trabalhar. Ele já se sentia melhor. Ele já sentia que a situação estava mais leve. Uma pequena esperança estava surgindo dentro dele. De dias melhores, dias mais iluminados, de prover ao outro uma alegria. Porém, de tempos em tempos, uma angústia indefinível irrompia dentro de mim. Antes da decisão, ele tinha essa situação de crises. Quando ele estava caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, ele tinha crises. Nas areias das praias do Rio de Janeiro, ele tinha crises. Crises de angústia indefinível. O pranto era impossível de deter. Angústia e choro ele não conseguia segurar.
de tempos em tempos. Então não foi uma vez. Porque ele passou um período fora da instituição. Não foi um dia, não foi 2 dias. Foram 2 dias, perdão. Foi um período razoável. E ele era sistematicamente visitado por essas crises de angústia e de choro. Quando isso acontecia, ele recordava o que ele fez no passado. O que é isso? Remorso, arrependimento, culpa. Porque agora ele tem referências as quais ele coloca lado a lado com o que ele fez, com o que ele foi e com tudo que ele produziu. E ao observar essas referências e tudo que ele poderia ter feito e não fez, gera nele então remorso, arrependimento e a culpa. Lembrava-se dos shows, das prisões, das suas falas. E o que é tudo isso então? As crises, as lembranças, a repercussão dentro dele, a tomada de decisão. O que é tudo isso? Se a gente pegasse tudo isso, colocasse dentro de um saco e precisasse dar nome a esse saco, qual seria o nome? Consciência. É a consciência que registrou tudo o que ele fez, que agora estava visitando o Cazuza na atualidade. A depressão se instalava em mim. As cenas da minha vida se passavam dentro de mim. É a consciência. Ele não estava vendo isso em nenhuma televisão, em nenhuma tela. Quando ele observava um trabalhador humilde, desconhecido, erguendo um caído, essa era uma referência quando ele colocava ao lado dele, que foi um grande artista e não levantou, não ergueu ninguém. Isso pesa na consciência. Porque tivestes tempo, força, energia, capacidade, talentos e dons, e tudo isso foi enterrado. Isso pesa, mas pesa muito. Pesa 1 tonelada na consciência. É a consciência. Então ele passa um tempo nessas crises. A partir das reflexões, as vivências e as crises criavam dentro dele uma tempestade. Literalmente. Aquela tempestade de vento, de relâmpago, de trovão, de chuva. Parece que o mundo vai acabar. Isso estava acontecendo dentro dele. A partir das reflexões e da decisão que tomei, tudo aquilo foi um trajeto para a tomada de decisão. A partir disso, essas crises periódicas cessaram completamente. Ainda me lembrava de tudo que fizeram na vida. A lembrança continuou, porque ela vai continuar. Mas quando ele tomou a decisão, aquilo cessou por quê? Porque abriu-se uma nova porta de oportunidade. Esse é o ponto. Eu posso agora fazer diferente. Isso provê a esperança, o otimismo, a luz. Porque até ontem eu me equivoquei. Hoje é um novo dia. Eu não preciso me equivocar hoje como eu fiz ontem. Agora dotado de uma visão diferente. Eu posso fazer aquilo que eles estão fazendo. Eu quero fazer aquilo que eles estão fazendo. Não vou ficar me lamentando em um inferninho oculto,
particular, em qualquer recanto do mundo astral inferior. Quero trabalhar, quero fazer aquilo, quero participar. Quero melhorar quem eu sou. E não me entregava mais à depressão e ao pessimismo de ideias complicadas. Ideias complicadas que nos visitam e a gente dá guarita a elas. Já podia reavaliar minhas atitudes vendo tudo sob outro ponto de vista. Outro ponto de vista. Digo para você agora, fica de pé. Observe o teu horizonte agora. Muito bem. Você vai ver então tudo que está à altura do seu olho. 1,60 m, 1,40 m, 1,80 m, 2 metros, não importa. Você vai ver a essa altura. Então esse é o teu ponto de vista. Sobe agora o Himalaia. Ou qualquer montanha perto da sua casa muito alta. Sobe. Vai lá em cima. E agora olha o teu horizonte. O que você vai ver? A visão amplia. Eu consigo enxergar muito mais. Porque ao vivenciar as experiências que ele vivenciou, ao observar tudo o que estava acontecendo, os erros e os acertos dos outros, ao entender que a vida não termina na sepultura, e que tudo o que ele fez, ele deverá prestar conta, isso tudo trouxe a ele essa tempestade de reflexão. E aí ele tinha dois caminhos. Estou na tempestade da reflexão. Posso ficar aqui em posição fetal, chorando, me lamentando? Posso. Ou posso limpar o pranto, lavar o rosto, abrir a janela e ir para o mundo. Mudar quem eu sou, trabalhar para melhorar o que eu sou e melhorar no mundo. É o que ele quis fazer aqui. Por isso o alívio. Por isso o alívio. A depressão que visitava ele vinha da consciência. Vinha de não ter feito nada útil, entre aspas. Porque aqui não é julgamento. Estamos só refletindo o texto. De não se lembrar de nada útil na sua caminhada no plano físico. E aí a gente pode entender muitas depressões, angústias e ansiedades que atacam homens e mulheres aqui no tempo atual. Uma mulher tem 50 anos. 50 anos. Antes dos 50 anos, ela nunca teve depressão, angústia, ansiedade, nada. Mas ela completou 50 anos, esses sintomas surgiram. Por quê? Se não houve nenhum evento dramático ali na caminhada dela. Não aconteceu nada para que pudesse justificar ali depressão, ansiedade e angústia. Por que então ela está passando por isso? Porque essa é uma questão do seu subconsciente. Passado, reencarnação pregressa, que retorna sem mandar recado, sem mandar aviso. Por exemplo, essa mesma mulher, na reencarnação anterior, com 50 anos, ela praticou um ato que prejudicou uma outra pessoa. Isso ficou registrado na consciência. Ficou lá. E ela traz esse pequeno rescaldo de culpa. Está lá. Ela reencarna. Passa 50 anos. Ela não se lembra. Mas não se lembrar não significa que está apagado.
Eu apenas não me lembro, mas está lá. Com 50 anos, uma sensação estranha visita essa mulher. O subconsciente, o eu mais profundo dela, registra essa situação. E ela não sabe por quê, mas ela se sente angustiada, depressiva, chateada, ansiosa. A causa não está ali no momento, está lá atrás. Qual é a solução? Uma das soluções é trabalhar, como o Cazuza está fazendo aqui. Como ele diz, adeus culpa, porque já podia reavaliar minhas atitudes vendo tudo sob outro ponto de vista. Então essa mulher com 50 anos que está sendo visitada por um sentimento que incomoda ela, mas que não nasceu ali naquele momento, ela precisa o quê? Trabalhar, avançar, entender que eu não sei de onde vem essa situação, que tanto me incomoda, mas eu não vou deixar que ela me escravize, eu vou trabalhar, mudar quem eu sou, auxiliar o próximo, aprender, evoluir, elevar a minha questão espiritual, ser melhor do que eu sou. Vou me dedicar ao máximo a ser melhor do que eu sou. Naturalmente eu estarei trabalhando, ou ela estará trabalhando, para vencer esse momento difícil. Então, quando a gente observa uma história como essa aqui, lembrando, é parcial, não estão todos os detalhes aqui. Alguns pontos só que Cazuza nos traz. A gente tem muita lição aqui, muita mesmo, e serve sim para a gente. Adeus culpa. A culpa não constrói nada, mas a culpa nos ajuda a refletir sobre situações que não são agradáveis e pode nos ajudar a tomar melhores decisões. Então a primeira decisão que Cazuza toma ao retornar é trabalhar. E a segunda decisão qual é? Foram duas decisões raciocinadas. Retomar o tratamento. Porque Cazuza não estava preso aqui. Não é uma clínica de reabilitação. Ele estava livre, solto, com a possibilidade de ir e vir para onde bem desejasse. Poderia ficar nas areias lá, sem fazer nada. Mas o que ele decide? Decide retornar e se tratar. Segunda decisão, raciocinada. Quando eu desejo me tratar é porque eu entendo que eu preciso do medicamento, do tratamento, da mudança, da reorganização, no caso dele, perispiritual. Física perispiritual. Mas no plano físico, Cazuza, com toda a sua rebeldia, aceitaria uma internação, um tratamento? Possivelmente não aceitaria. Olha a mudança. Quando ele disse que a ficha começou a cair, a sintonia começou a mudar, a chave começou a virar. Ele agora busca o tratamento por ele mesmo. Por algum tempo ali, recebia ensinamento. Então ele participou de aulas. Olha só. O rebelde, o exagerado, assistindo aulas. Ministradas junto à natureza. Olha que beleza. Então ele assistia a aulas como um aluno. Na humildade, na tranquilidade, na procura do entendimento de quem ele era. E também tratamento intensivo, terapêutica energética. Então ele recebia dois tipos de tratamento. O intelectual, do aprendizado, e também o físico, do plano espiritual. Durante algum tempo. Não foi um dia, não foi uma hora, não foi um minuto. Mostrando a mudança, o desejo de mudança. Somos nós que construímos a caminhada. Se eu não desejo mudar, eu não mudo.
Eu desejo a saúde, eu estou com o meu fígado ruim. Desejo a saúde. Por que eu estou com o fígado ruim? Porque eu tive um comportamento que destruiu o meu fígado. Vou ao médico. Consigo um tratamento, porque eu não quero sentir dor. Meu fígado se recupera. E eu volto a fazer o que eu fazia antes do tratamento. Porque agora eu me sinto bem. Vou de novo destruir o fígado. Então não basta estar em tratamento. Há necessidade da mudança íntima. Porque senão nenhum tratamento é eficaz. Não tem jeito. Que é o caso dele aqui. A mudança se fazia no interior dele. E aí vem a surpresa. Um grupo de espíritos se aproxima. Dementados, perturbados, enfermos, sujos. Com um cheiro, como ele diz aqui, um odor forte e desagradável. O que é isso? Porque ali eles estão todos sendo cuidados. Mas quando essa malta se aproxima, esse grupo se aproxima, todos ficam, que isso? Ele nunca tinha visto isso. E aí Frei Luís se apresenta, e aqui mais uma lição. Frei Luís é aquele que orienta e é o dirigente maior desse santuário. Ou seja, digamos que ele é o presidente dessa instituição. Quem vai receber os espíritos doentes? Foi o enfermeiro? Não. Foi aquele que cuida da entrada, o porteiro? Não. Foi o assistente do assistente? Não. Foi então um médico? Não. Foi o presidente. Foi o mais importante nome daquela instituição. Aquele que responde pela instituição e dá nome à instituição. Ele é que vai receber aqueles espíritos com trajes sujos, rotos, odor forte e desagradável. Aqui os presidentes estão em suas salas confortáveis, ar-condicionado, cadeira de presidente que custa não sei quantos R$1.000, carro às vezes com motorista, segurança, carro blindado, restaurantes caros, relógios, etc, etc, etc. Quando presidentes se aproximam daqueles que estão maltrapilhos, sujos, com odores fortes. Quando? Quando que a gente observa presidentes abrindo mão de férias, feriados, curtições, praias, etc., festas, para estar junto dos sofredores? Quando? Estou falando de tudo. Desde a empresa, a instituição religiosa, até a política. O nome mais importante da instituição foi receber. E não só receber. Não só receber. Ele se aproximava de cada um. Ele falava no ouvido de cada um. Ele passava a mão na cabeça de cada um. E nenhum deles percebia o que ele fazia. Um espírito sujo chega perto de você, você passa a mão nele? Cheirando mal. Cheiro mal. Você se aproxima? Falando de um presidente aqui. Da instituição. Olha o exemplo. É por isso que ele é quem ele é. Por isso que ele é quem ele é. E por isso que nós somos quem nós somos. Porque a nossa atitude, perto da atitude dele, existe um abismo entre a nossa posição e a atitude dele.
Porque a gente fecha vidro, a gente não atende a porta de casa quando um homem ou uma mulher nessa situação toca a campainha. A gente desvia na rua, e depois a gente quer, depois a gente deseja, depois nós vamos aos locais religiosos pedir ajuda, orar, pedir proteção. Nós vamos pedir a Deus isso ou aquilo. Mas aquele que está lá é filho de Deus também. E mais, ele não foi receber espíritos que aqui no plano físico foram santos. Ele foi receber narcotraficantes. Que mataram, roubaram, sequestraram, estupraram, violentaram, torturaram, incentivaram o uso de drogas, o uso da violência e tudo mais. Ele foi receber esse tipo de espírito, com essa carga, desse jeito. São espíritos dementados, seriamente afetados em seu psiquismo mais profundo. Porque ao receber esse tipo de espírito, ao transferir fraternidade, caridade, amor a esse tipo de espírito, ele não está livrando eles dos débitos que eles deverão ressarcir. Ele pratica aquilo que nos foi solicitado e que poucos fazem. Amar aqueles que vos prejudicam. Esses espíritos são acostumados a questões materiais ligadas ao poder, ao dinheiro. São narcotraficantes, ligadas ao poder e ao dinheiro. Pessoas violentas, perversas, sem dúvida. Ninguém vai subir um morro ou entrar, na sede de uma facção dessa, meus irmãos, querendo doutrinar. Não é isso. Aqui a situação é diferente. Para isso que a gente tem polícia aqui. Não é? Polícia Civil, Polícia Militar, investigação, Ministério Público, essas coisas todas aí que a gente tem aqui. Para combater o crime. E deve se combater. É nosso dever ampará-los e conduzi-los ao internamento imediato. Dever. Dever ampará-los. É nosso dever ampará-los. Quando nós entendermos isso de uma maneira clara, o mundo muda. E aí vem a surpresa. Cazuza pergunta, mas eles terão a mesma chance que eu estou tendo? Ou seja, trabalhar, receber o tratamento, etc. E Frei Luís diz, não. O caso deles é diferente. A dívida que eles acumularam é muito grande. Não tem como ofertar a ele o que nós ofertamos a você. Não dá. Cada caso é um caso, cada situação exige um desenho futuro. No caso deles, e aí vem a surpresa. Aí vem a explicação. Esses que se comportam aí como zumbis, que estão nessa situação difícil, irão passar por um rápido tratamento magnético, rápido, coisa de alguns meses, 1 mês, 2 meses, e serão encaminhados a uma nova reencarnação. Tudo bem, isso a gente já sabe. Existem reencarnações que são rápidas, outras são demoradas. Cada caso é um caso.
Mas aí vem a notícia e a informação que surpreende muita gente. Serão internados em corpos físicos a título de terapia emergencial, emergência. E reencarnarão disfarçados. Olha que interessante. Em meio a uma sociedade exigente, religiosa e austera. Em solo oriental, nas comunidades árabes. Serão aquelas mulheres que caminharão com as burcas, em que ninguém praticamente sabe quem é, porque dessa maneira estarão escondidos de homens, de situações no plano físico e também de seus próprios obsessores particulares. Olha a capacidade da lei de Deus. Entendamos a capacidade dos nossos instrutores espirituais, que são muito mais inteligentes do que nós. Esses 14 espíritos que morreram num confronto em um morro no Rio de Janeiro vão reencarnar em solo árabe, em comunidades orientais, na região ali do Oriente Médio, em regimes fechados, em todos os aspectos, em corpos de mulheres, para que eles possam receber um tratamento de choque relacionado à cultura da sociedade em que estão inseridos. Quando que alguém ia imaginar isso? E vem a crítica. Essas mulheres são obrigadas a usar aquela roupa. São obrigadas a isso, aquilo? São, pelo regime lá daquela nação. Mas isso traz uma questão dura no plano físico? Traz. Que entristece? Sim. Mas é medicamento, tratamento para aqueles espíritos. Que não são espíritos missionários elevados, purificados. São espíritos, como diz aqui, no caso dos 14, narcotraficantes. Narcotraficantes. E agora estão lá como mulheres. E não será uma reencarnação, serão várias. Porque precisa haver um tratamento profundo em relação à obediência, à humildade, ao sentimento, à emoção, ao entendimento de quem é. Porque só a partir desse entendimento é que poderão reencarnar no Brasil. Então, muitas situações que ocorrem aqui no plano físico nos deixam muito tristes, chateados. Situações de regimes, de países, situações econômicas, mas tudo tem uma explicação. Tudo está sendo regido por mentes brilhantes, de uma capacidade que a gente não consegue abarcar. E aí surge uma dúvida em Cazuza. Pô, esses 14 vão reencarnar lá. Nação árabe, etc. Naquela situação toda. Para fugir de questões do plano físico e também espiritual, dos obsessores. Tá. E eu, como ele diz, devo ter também obsessores. Onde estão meus obsessores? Cazuza se faz essa pergunta. Por quê? Porque toda a situação que vai acontecendo, que ele presencia, isso traz a ele situação de reflexão íntima. É o que a gente faz aqui. Por isso que a gente não precisa passar pela dor que ele passou. Frei Luiz,
adverte, calma, dê graças a Deus, porque você, Cazuza, está sob a tutela de alguém com mais amplas aquisições espirituais. Cazuza só está amparado porque alguém com mais possibilidades, mais créditos, mais elevação espiritual pediu por ele, que foi a sua avó. Se a avó de Cazuza não tivesse crédito junto à espiritualidade superior, ele não seria acolhido como ele foi. E é assim que acontece. Aquele que está em situação melhor acode o que está em situação pior. Se você deseja ajudar pessoas que são muito caras a você, melhore você espiritualmente. Tenha créditos. Porque assim, no plano espiritual, você poderá intervir e solicitar intervenção para aqueles que estão em estágios evolutivos mais acanhados. Caso contrário, não há possibilidade de intervenção. A avó dele poderia pedir 1000 vezes, mas ela não tem crédito, ele não tem crédito, então não. Por enquanto não vai haver nenhum tipo de ação. Ela interveio em seu favor. E em virtude dessa interferência é que você hoje obtém auxílio e oportunidade de se reabilitar. Reabilitar perante o quê, gente? Cazuza precisa se reabilitar perante o quê? Deus? Jesus? A banda que ele tocava lá, o Barão Vermelho? Perante a mãe dele? A avó dele? Perante quem? Será que a gente sabe responder isso? Oportunidade de se reabilitar ante a sua própria consciência. É a consciência que precisa ser reabilitada. Aí surge outra dúvida. Primeira dos obsessores. Cadê meus obsessores? E agora a segunda dúvida. Então não foi por isso que vocês me chamaram? Não foi pelo meu talento que vocês me convidaram? E sim pela intervenção da minha avó? Será que é isso? Mais uma advertência de Frei Luiz. Não pense nisso. O momento é de aproveitar a oportunidade para agradecer. Agradeça. Consegue fazer isso? Ser grato? Porque se a gente fica entupindo nossa cabeça, nossa mente, de questões, como ele diz aqui, que eu gostei muito dessa colocação, como ele diz, de ideias complicadas, a gente não sai depois desse labirinto, não. Então agradece e fica na sua. Fica na sua. Pensativo, pensativo. Ou seja, de novo, olha ele refletindo. É o novo Cazuza, a ficha caiu. Deixei ele, respirei ar puro, me senti integrado àquele ambiente. Ele já se sente ali em casa. Brotava em mim o espírito da vontade de trabalhar. Portanto, nós estamos acompanhando o despertar, a ficha caindo, a mudança de um patamar para outro patamar, de um degrau para outro degrau. E vamos aprendendo que muitas situações duras que acontecem no plano físico são tratamentos, são medicações, são as soluções para problemas de grande monta. Fica a reflexão para cada um de nós. No próximo vídeo vamos ao capítulo número 8. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.